Preparados para uma aventura na Bolsa de Valores? Hoje, vamos explorar duas visões bem diferentes que estão movimentando o mercado. De um lado, temos a BlackRock falando alto e forte contra as altas, alegando que o mercado está subestimando a inflação e a capacidade do Fed de agir. Mas, do outro lado, temos a narrativa otimista que está no comando e tem argumentos incríveis. Não importa qual seja a sua opinião, garanto que vai se surpreender com os argumentos do outro lado. Eu, pessoalmente, fiquei fascinado com os argumentos otimistas, mesmo não tendo adotado essa perspectiva antes. Mas aqui vai uma coisa clara: o mercado está enfrentando oscilações gigantes e prolongadas devido ao coronga. E justamente por serem tão longas, estão confundindo muita gente. É fácil, durante uma alta, acreditar que o pior já passou. Por isso, vamos analisar as duas perspectivas para ter uma visão mais clara do mercado. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no price action do índice principal da bolsa. Atenção todos investidores. É hora de colocarmos nossos olhos na bolsa americana. Porque o que acontece lá influencia o resto do mundo. Recentemente, a alta no Ibovespa não foi por causa dos fundamentos aqui no Brasil, mas sim por causa do otimismo geral nos mercados. E adivinhem de onde vem esse otimismo? Isso mesmo, da bolsa americana. E o mesmo vale para o Bitcoin. O aumento não foi devido a soluções nos problemas do setor, mas sim pela euforia dos mercados. A bolsa americana estava lutando para superar uma linha de resistência, mas infelizmente aconteceu exatamente o contrário. Agora, de acordo com a análise técnica, esperamos uma fase de oscilação até que o mercado quebre a formação. E a projeção diz que isso será até 17 de fevereiro, mas eu não acredito nisso. A reunião do Fed que acontecerá no final deste mês é o que realmente determinará o rumo da bolsa americana e, consequentemente, o mundo todo. Então, fiquem de olho. Se o Fed frustrar o mercado, esperamos uma queda no índice. Parece que estamos entrando em um novo período de baixa. Tudo vai depender da atitude do Fed. Talvez eles estejam só latindo, mas sem morder. Se for esse o caso, teremos uma oportunidade incrível para subir ainda mais. Mas cuidado, o Fed pode usar algumas táticas para derrubar o mercado. Por exemplo, já se espera uma taxa de juros que suba até 4,75%. Difícil que eles façam mais do que isso nesta reunião, mas podem dar sinais de aumento ainda maior na próxima. E isso pode significar que as taxas de juros ficarão altas por mais tempo. Agora, existe uma divisão entre os membros do Fed, o que nunca tinha acontecido antes. Temos alguns membros, como James Bullard e Lauretta Master, defendendo uma elevação mais rápida da taxa de juros para ultrapassarmos os 5% o mais rápido possível. Mas outros defendem uma abordagem mais gradual, como está sendo feita atualmente. Então, é imprevisível o que o Fed vai fazer de fato. Mas uma coisa é certa, dependendo da atitude deles, podemos finalmente quebrar a resistência que está aqui há tanto tempo, ou, se o Fed for desfavorável ao mercado, poderemos cair novamente. Fiquem de olho. Temos notícias desfavoráveis, mas é sempre importante estar informado, certo? Bem, a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo, tem algo a dizer. O presidente da BlackRock, Philippe Udenberg, veio a público para compartilhar que, de acordo com eles, os mercados estão subestimando a inflação e o Fed. E a BlackRock não está sozinha nessa opinião, a Fidelity também concorda, e até mesmo algumas outras gestoras menores, como a Carmignac e a Max Liro. E mesmo que a Carmignac seja considerada pequena comparada com a BlackRock, ela ainda gere 44 bilhões de dólares, o que é bastante relevante. Enfim, temos vozes de peso compartilhando essa visão e eles estão animados para contar tudo isso a vocês. Vamos acompanhar de perto o que o presidente da BlackRock tem a dizer. Ele afirmou que, no cenário ideal, o Fed daria uma pausa nas altas de taxas. Mas mesmo assim, isso seria ruim porque significaria que as taxas continuariam elevadas por mais tempo do que o mercado espera. E se a BlackRock está preocupada, imagine a recessão que ainda está presente nos mercados, mesmo que tenha retrocedido muito desde o fim do ano passado. Além disso, temos o medo da performance das empresas. Quando a inflação cai, a performance das empresas também cai. Vamos mergulhar ainda mais neste assunto no decorrer do vídeo. Mas agora, vamos ver o lado positivo. Temos que reconhecer que houve uma mudança significativa na narrativa desde o ano passado. Isso nos convida a refletir sobre o assunto. Será que faz sentido ou não? É engraçado como as coisas mudam tão rapidamente. Há apenas um mês, todo mundo estava preocupado com catástrofes acontecendo ao redor do mundo, e de repente tudo desapareceu apenas porque os preços estão subindo. Isso mostra como a interpretação dos analistas e investidores em todo o mundo é influenciada pelo que acontece com os preços. É fácil dizer que tudo está bem quando os preços estão subindo, mas a todos pega de surpresa quando algo acontece. Mas há evoluções positivas acontecendo, e até mesmo a análise do comportamento das pessoas é uma forma positiva de interpretar os mercados. Por exemplo, a crise na Europa, que foi tanto falada no ano passado, pode ser vista como uma oportunidade. Então, vamos manter nossos olhos bem abertos e ver o que acontece. Preparem-se para uma surpresa eletrizante. Lembram da crise da Europa que todo mundo dizia que seria a certeza de uma recessão? Pois é, tudo mudou.
Os preços do gás natural e petróleo estavam explodindo, a guerra estava descontrolada, e todos achavam que a Europa estaria fadada a uma recessão. Mas, como as coisas mudam rápido! A performance do mercado europeu está totalmente diferente do que esperávamos. Durante 15 anos, o índice da Bolsa Europeia nunca superou o desempenho dos mercados dos Estados Unidos, mas agora, pela primeira vez, a Bolsa Europeia está superando a Bolsa Americana. O otimismo na região está em alta e a alocação de capital dos europeus está mostrando isso. Foi tanta conversa sobre a crise na Europa no ano passado. Todo mundo dizia que não havia a menor chance da Europa escapar de uma recessão. Era como uma certeza. Mas o preço da energia, como o gás natural e o petróleo descontrolado, mudou tudo. E ainda tem a questão da guerra. Mas, de repente, a performance do mercado europeu está incrível, superando até os Estados Unidos. Além disso, os europeus estão colocando seu dinheiro dentro da própria região, mostrando otimismo. Infelizmente, ainda não é o caso aqui no Brasil, mas quem sabe isso mude em breve. E com relação às expectativas do petróleo, as previsões absurdas de 170 a 230 dólares desapareceram e agora está estacionado em torno de 80 dólares. E já nem se fala mais na certeza da recessão nos Estados Unidos, parece que isso já está no passado. Eu estava dizendo no ano passado que tudo dependia muito dos Estados Unidos entrando ou não em uma recessão. Mas fiquem tranquilos, não estou dizendo que não vai acontecer. Só estou interpretando a visão dos mercados. Se os Estados Unidos entrassem em uma recessão, as estatísticas diziam que o mercado cairia ainda mais e a crise se aprofundaria. Mas se não entrassem, o problema já teria acabado. Infelizmente, ainda não temos uma resposta clara. Mas o mercado está interpretando que a chance de uma recessão já baixou bastante. E aqui vai uma surpresa, a inflação ressurgiu. Quem diria a teoria da inflação transitória? Quer ver uma matéria incrível que encontrei no Wall Street Journal? O repórter apresenta argumentos interessantes sobre por que a teoria da inflação transitória é a mais válida, apesar de eu não estar afirmando que eu acredito nisso. Deixemos claro que eu estou apenas lendo e compartilhando essa interpretação. A primeira coisa que ele destaca é que a inflação, que todo mundo dizia ser transitória, na verdade não é. O termo transitório implica que houve um aumento de preço e depois esse preço voltou ao normal. A inflação não é transitória de forma alguma. Mas, o aumento de preço que tivemos até agora, de acordo com a matéria, irá continuar. A boa notícia é que para a inflação voltar ao normal, os preços não precisam voltar ao que eram antes, apenas precisam parar de subir. Se você acredita, como a pessoa que escreveu a matéria, que as interrupções que causaram a inflação foram causadas pelo coronga, então de fato, a interrupção foi um fator transitório e os preços tendem a parar de aumentar. Temos algumas coisas que nos mostram essa tendência, mas sempre é bom dar uma olhada nos gráficos para ter certeza que essas coisas realmente estão acontecendo. Olha só o preço das commodities, realmente está caindo forte desde meados do ano passado e, sem dúvida, isso já está afetando a inflação. Quando começamos a ver isso acontecendo, começamos a observar como isso afetaria a inflação. Demorou um pouco, mas finalmente a inflação está cedendo graças a isso. Outro ponto importante que todos já sabem é a normalização das cadeias logísticas. Por exemplo, os custos de transporte. Lembra quando tivemos aquele aumento louco durante a época do coronga? Agora, já estamos mais ou menos de volta ao normal. Mas a grande questão é se isso é suficiente. Porque o medo do mercado, principalmente do Fed, era que, apesar do preço dos bens estar normalizando, o mercado ainda está muito aquecido, o mercado de trabalho está forte, o desemprego está baixo e os salários estão aumentando. Tá então, se os salários continuarem aumentando, isso por si só pode causar uma pressão inflacionária gigante. Esse é o medo do Fed e muitos membros destacam isso como a principal razão para o Fed não relaxar ainda. Aqui, há uma possível solução para isso, que eu ainda não concordo completamente, mas sem dúvida, resolve uma parte. Vale a pena dar uma olhada. O aumento dos salários nos Estados Unidos foi causado porque, durante um momento temporário, as pessoas, empresas e negócios não tinham outra opção a não ser contratar qualquer pessoa, a qualquer custo. O exemplo é de um restaurante que, de repente, ficou sem uma máquina de lavar e, devido à interrupção da cadeia logística, a peça não chegou e eles não conseguiram consertar. Então, precisavam contratar alguém temporariamente, mesmo que o custo fosse alto. Este exemplo claro não se aplica à indústria inteira, mas é só para ilustrar que a interrupção já passou e, por isso, as pessoas não precisam mais contratar funcionários de última hora apenas para manter suas atividades em andamento. É uma visão interessante, mas aqui está o porquê eu não acredito que isso responda totalmente às questões. Eu venho dizendo que estamos simplesmente analisando as narrativas do mercado para entender o que ele está dizendo, mas isso não significa que está certo ou errado, é apenas minha opinião. Essa visão ainda é incompleta. Deixe-me dar um exemplo que aconteceu muito recentemente. Quando eu estava viajando, fui fazer um cruzeiro saindo de Miami. Muitos americanos foram, e, para a surpresa de todos, a maioria das pessoas que estavam lá vinham de longe, incluindo os Estados Unidos. Mas aqui está a parte engraçada, a maior companhia aérea dos Estados Unidos, a Southwest, teve um problema surpreendente.
Eles não conseguiram recrutar pessoas suficientes para fazer os aviões decolarem, fazer o check-in das pessoas, recrutar pilotos, ou mesmo fazer a manutenção dos aviões e deixar as aeronaves de volta ativa. Isso aconteceu no início de 2023, e efeitos do coronga ainda estão sendo sentidos na economia. Por causa disso, eles não conseguiram contratar as pessoas necessárias, e isso foi um grande problema. Vocês não vão acreditar, mas a maior companhia aérea dos Estados Unidos, a Southwest, teve um problemão e acabou cancelando os voos. Minutos antes de embarcarem, as pessoas foram avisadas por SMS e tiveram que encarar uma viagem longa até o local de embarque do cruzeiro. Algumas pessoas tiveram que dirigir por horas, até 17 horas ou 30 horas. E um casal me contou que teve que sair com 2 dias de antecedência só para chegar a tempo. Isso sem falar que não tinha mais voo disponível. Ainda estamos sentindo os efeitos dessas interrupções e isso é só o começo. Agora vem o grande gráfico. Tem algumas coisas pessoais que a gente olha e, na hora que a gente fala, em isso aqui pode fazer muito sentido e se fizer sentido, vai dar uma luz tremenda para o que deve acontecer ao longo do ano de 2023. Lembre-se, no começo do vídeo eu estava falando que uma coisa que ficou clara para mim, ao analisar essa narrativa otimista, é que nós estamos vivenciando oscilações do mercado fruto da disrupção do coronga e que essas oscilações são mais intensas e mais longas do que era esperado. Certo? Imagine, por exemplo, se você jogar uma pedrinha no rio, certo? Ela vai causar aquelas oscilações pequenininhas. Agora, se cair um cometa, vai causar um tsunami, e às vezes o espaçamento entre uma onda e a outra fica tão grande que vem uma onda e você acha que já acabou o problema, mas de repente vem mais uma onda. Na minha visão, é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje. A interrupção causada pelo coronga foi tão drástica e tão forte sobre a economia que causou ondas imensas espaçadas entre uma e a outra. Então, nós vimos a primeira onda chegar lá no começo de 2021. Ela começou a onda da inflação, certo? Começou a chegar lá no começo de 2021 e foi crescendo até que no final de 2021 todo mundo viu que o Fred precisava girar, o Fred começou a agir. E na realidade, é muito argumentável. Vocês já ouviram falar do Fred e da sua habilidade incrível de derrubar a inflação? Pois é, de repente a inflação começou a cair e agora todo mundo acha que está tudo bem. Mas, atenção! Isso pode ser apenas uma onda passageira. Eu vou explicar o que é o efeito chicote. É como uma onda enorme de demanda, como se todos fossem até o supermercado de uma só vez, e você, dono do supermercado, fica sem estoque. Então, você faz um pedido imenso para o fornecedor, mas de repente a onda passa e a demanda normaliza. E agora você tem muito estoque e poucas pessoas querendo comprar. O fornecedor também se pega nessa situação e diminui a produção, mas aí começa a faltar produto no mercado e é preciso fazer um novo pedido grande. É assim que o efeito chicote funciona, com ondas cada vez menores, mas o impacto do coronga é tão forte que talvez o tempo de normalização seja mais longo do que esperávamos. Vocês sabem que existe uma chance boa de algo parecido com o passado acontecer de novo, certo? Muita gente fala que não podemos comparar o presente com o passado, afinal, o que aconteceu antes não significa que vai se repetir da mesma forma. E é verdade. Mas é sempre importante olharmos para o passado para nos lembrarmos de que tudo é possível. Lembra da época em que Fred começou a lutar contra a inflação? Ele vacilou um pouco e, antes do necessário, começou a mexer nas coisas. De repente, precisou dar pauladas mais fortes para derrubar a inflação de uma vez. E, claro, vieram períodos ruins para a economia. Mas, talvez, com a normalização da inflação em 2022, isso possa abrir um caminho e o Fed deixe de latir e comece a morder. Isso pode quebrar a resistência e criar um caminho para o futuro. É muito possível que isso aconteça, galera. Se o Fed continuar latindo mas não mordendo, é bem provável que vejamos os mercados ficarem muito otimistas. Mas a grande questão é, esse otimismo é justificado ou não? A maior gestora de fundos diz que não, mas outros dizem que sim. Cabe a cada um acreditar e fazer suas próprias apostas. Independentemente disso, acho que isso aqui é muito interessante. Vou manter acompanhando e analisando com vocês ao longo dos próximos dias. Vamos ver o que vai acontecer com tudo isso e se a inflação dará alguma surpresa. Imagine só a reação das pessoas se a inflação fizer isso em algum momento. As pessoas acabaram de vivenciar o impacto nos mercados quando a inflação surpreende. Se isso acontecer, o Fed terá que ser mais agressivo do que foi antes. Está tudo fresquinho na memória de todo mundo. Imagine só. Todo mundo acreditando que o pior já passou, bolsas subindo, Bitcoin a todo vapor. E de repente, surpresa. O que aconteceria com os mercados? Vamos ficar de olho e ver. Seria uma oportunidade única de mudar de estratégia, caso isso aconteça. Até lá, vamos monitorando. Deixe nos comentários sua visão sobre esse alerta, se inscrevam e obrigado por assistirem.